Deixa eu falar. Né? Bom, semifinais do Rio de Janeiro definidos, mas poderia ser Rio de Janeiro, não seria quinta divisão do Rio de Janeiro, se a Tem que ter gente um não momento jurídico, tivesse pô. o momento jurídico, cara. Se Tem a que gente não, ter, pô. não seria Rio de Janeiro, cara. Não, quando a gente achava que estava salvo, que ia terminar o Não. campeonato sem nenhum problema, cara. É igual o Jason sexta-feira 13, bicho. É volta. Não, Ele a gente. é imorrível, como diria o outro. Exatamente. O momento volta o cão arrependido, né? O Jason, o cara que vai morrer, ele corre 200 a 200 por hora. O Jason vai andando que nem zumbi, mesmo assim ele alcança o cara. Cara. É a mesma coisa. Exatamente. Cara. O momento jurídico, É o poltergar, né? quando a gente achou que estava livre de algum problema na justiça, de alguma suspensão, de algum jogador irregular, eis que o Juventus entrou em campo com o jogador irregular. Aliás, se alguém souber, o julgamento era hoje à tarde. Se alguém souber o que Saiu o aconteceu. julgamento, Você achou? Eu procurei que Juventus foi eliminado. Juventus Informação do perfil Acesso Carioca. Opa, então eu vou até abrir aqui para abrir. Um abraço Informação na página Acesso Carioca. Um abraço pro Bernardo, lá pro Gabriel do Acesso Carioca. Fiquei a tarde inteira maratonando o Acesso Carioca para ver se saía o resultado. A informação saiu, era 6h30. Então eu já tava com. O Dada Maravilha já tava aqui em cima de mim. Aí já não dava para ver mais. Vou chamar o Nelinho para dar um jeito nele. Antes de mais nada, vamos aos resultados dos jogos que aconteceram, né? Jogos de volta das quartas de final da Quintora do Rio. O São Cristóvão se classificou com 2 vitórias, é um dos grandes favoritos aí. Eliminou o Mesquita, 2-0, ok? Jogo lá no Figueira de Melo, que eu me recuso a falar que é Ronaldo Nazário. Exatamente. Okay? É igual o estádio de Bragança Paulista. Na Bia Bichedi, não. É Marcelo Stefano. Isso. O Uni Souza eliminou o Campos, uma pena, né? Eliminação do Campos, tradicional. Estávamos na torcida aí, mas o Uni Souza realmente é mais time. E o Zinzani, o time da loja, eliminando o Itaboraí com 2 vitórias também. É o único. Tudo indica que a final será Zinzani e São Cristóvão. Mas, né, tudo indica que são realmente os 2 melhores times do campeonato. Ficaremos de olho aí nas semifinais. Né? Aí na nossa arte ainda não tinha saído o resultado do julgamento, né? Para quem não sabe, e explicar, né? Juventus e CAAC não aconteceu, porque o Juventus escalou um jogador que foi expulso e teria que cumprir. Qual que foi a grande confusão? O jogador foi expulso, recebeu punição do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de 2 jogos. Só que os 2 jogos seguintes do Juventus foram 2 WO. O que a diretoria do Juventus imaginou? Não, teve 2 WO, ele já cumpriu nos 2 WO. Podemos escalar ele na semifinal. Eu recebi uma pergunta aqui no meu privado do Caverna. Ele perguntou se os dirigentes lá passaram por São Paulo antes. Polêmico aí, cara. Ele perguntou aqui no meu WhatsApp, o Caverna, se vocês conhecem. Um abraço pro Caverna, né, cara? Com seu belíssimo tênis vestido de aqualoco. Né? Que beleza. Das piscinas, Caverna que não abaixa a cabeça para ninguém. Isso, exatamente. Mas no caso dos dirigentes de São Paulo, os dirigentes de São Paulo não enfrentaram um WO, né? Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu acho que se fosse dirigente, também escalaria o jogador, né, cara? Pô, WO não conta como jogo normal? Cara? O resultado não vai para classificação? Até o erro não vale como jogo, então, o WO? Cara? Eu acho que não, porque eu acho que não porque não assina a súmula, né? Aprendemos que não, né? Não assina a súmula, né? Mas eu não sei se eu cometeria o mesmo erro, não, viu? Vou ser bem sincero aqui, cara. Porque justamente os 2 jogos seguintes foram contra 2 jogos. Contra 2 adversários. Além de tudo, o Juventus é azarado, né? Os 2 jogos seguintes foram contra 2 adversários que estavam suspensos. A diretoria do Juventus imaginou o quê? Olha, o jogador já cumpriu os jogos. Ele não entrou em campo, cumpriu os jogos. E aí chegou na hora, tinha que cumprir contra o CAC Brasil. A própria Procuradoria do Rio, que acusou, não time nenhum entrou contra da Justiça contra. Foi a própria Procuradoria, e aí o Juventus acabou eliminado aí, então. E aí temos as semifinais. O Paulo já até adiantou aí a tela, né? Mas só para a gente ilustrar e falar direitinho as semifinais, Xerec, por favor. Uni Souza e São Cristóvão. O primeiro jogo em Moça Bonita.
dia 16, domingo, certo? Não tô louco, não. Dia Isso. 16, domingo em Moça Bonita, jogo da volta lá em Figueira de Melo, dia 23, certo? E agora, aí onde está Juventus ou CAAC, pode ler CAAC, com o primeiro mando a definir, ainda não sabia onde, e o Zinzani está mandando seus jogos em Los Lares, o jogo da volta com o mando do Zinzani, para decidir aí os dois que sobem da quintora do Rio, a Série C do Campeonato Carioca, para definir aí. Então, o acesso, lembrando que quem subir no Rio, tal qual o Pará, também joga aí a quarta divisão no mesmo ano, logo na sequência do campeonato aí, já começa a quarta divisão e os dois que conquistarem o acesso sobem de divisão, certo?